Gundam Reincarnation capítulo 161. A capital, 5. Quando a porta voou para o porão, Eugênia agarrou a caixa do manto. Zine. Eugênia instantaneamente lançou o teleporte em Lavera e no velho. Era complicado e havia tantas coisas a considerar quando um mago usava o teleporte em outra pessoa. No entanto, não foi um grande problema para Eugênia. A coisa mais importante ao conjurar uma magia subespacial era calcular com precisão fórmulas mágicas muito complicadas de acordo com coordenadas e fluxos de mana que diferiam sempre que um mago as usava. Desde sua vida passada, Eugênia tinha sido ótimo em sentir mana, e seu corpo excepcional apenas tornava sua velocidade de cálculo mais rápida. Além disso, Mer estava ajudando Eugênia agora, então era natural que a magia subespacial de Eugênia fosse rápida e precisa. Havia também outra razão pela qual Eugênia pôde conjurar magia com sucesso. A atenção de Iris mudou quando a porta explodiu. Em vez de focar sua atenção em impedir Eugênia de conjurar a magia, Iris agora prestava mais atenção à pessoa que quebrou a porta para entrar no porão. Graças a isso, houve uma lacuna no controle de Iris sobre o porão. O som de alguém descendo as escadas silenciosamente ecoou no local. Quem entrou no porão escuro foi Carmen Lyonheart. Segurando um charuto apagado na boca, ela caminhou por entre as nuvens de poeira. Seu cabelo grisalho e casaco pendurado em seu ombro balançavam ao vento. Carmen olhou lentamente ao redor do porão. 10 elfos negros estavam de pé. Iris estava sentada na frente daqueles elfos com as pernas cruzadas e Eugênia estava segurando a caixa na frente de Iris. Foi Mer quem contou a Carmen sobre o local. A propriedade principal e o anexo dos Lyonheart eram muito grandes. Não importava para Eugênia, porque tudo que ele fazia era cultivar, mas esse não era o caso para Mer. Ela não era adorada apenas por Ancila e Gerard, mas também pelos servos, como La Mãe Nina, e pelos cavaleiros Leão Branco. Portanto, ela era muito requisitada, mas Eugênia não podia acompanhá-la em todas as ocasiões. Para resolver esse problema, Eugênia instalou um dispositivo de comunicação mágica em seu quarto e o conectou a Mer. O dispositivo de comunicação era frequentemente usado por ambos. Quando Eugênia não conseguia encontrar Mer depois de terminar seu treinamento, ele o usava para entrar em contato com a familiar. Ela também o usava para encontrar Eugênia na ampla floresta Lyonheart. Mer também podia inverter a direção da comunicação. Em outras palavras, ela conseguia enviar uma mensagem para o dispositivo. Foi assim que entrou em contato com Nina, que estava limpando o quarto de Eugênia na hora. Então, Nina transmitiu a mensagem para Carmen, que estava na propriedade principal. Iris inalou profundamente a fumaça do cigarro. Seu rosto estava coberto por nuvens de fumaça espessa. Apenas uma respiração profunda foi o suficiente para Iris queimar o cigarro até o filtro. Depois disso, mascou até que o cigarro se partiu ao meio. O cigarro caiu no chão, junto com uma nuvem de fumaça. Através da nuvem de fumaça, uma brasa vermelha caiu no chão. Sendo conscientes uns dos outros, os três fizeram o que tinha que fazer agora: atacar. Todos iniciaram seus ataques ao mesmo tempo. Uma luz escura brilhou no olho demoníaco de Iris. Seu revólver ainda estava na mão de Eugênia, mas isso não a impediu de disparar. Então, Iris colocou as mãos no sofá e empurrou. Seus quadris se moveram para cima enquanto ela balançava a perna. Movendo-se como uma lâmina, não como um chicote, sua perna se aproximou de Eugênia em uma velocidade tremenda. Quando a bala saiu do cano do revólver, a cabeça de Eugênia seguiu seu movimento. Ele tinha que ficar de olho na trajetória da bala, porque essa bala era algo criado pelo olho demoníaco das trevas. Iris só estava usando um revólver porque gostava. Suas balas de trevas não precisavam de uma arma para serem disparadas e nem mesmo se moviam em linha reta.
A escuridão gerada pelo olho demoníaco movia-se de acordo com a vontade de Iris. Quando a bala tocou seu cabelo, Eugênie de repente acendeu com eletricidade. Sua mana misturada com um raio permitia que ele se movesse tão rápido que ninguém acreditaria que ele era humano. No final, a bala não conseguiu passar pela cabeça de Eugênie e atingiu a parede atrás. O chute de Iris estava prestes a atingir Eugênie de cima, então ele rapidamente chutou o chão. Com um mortal para trás, Eugênie instantaneamente aumentou a distância entre ele e Iris. Em vez de Eugênie, Iris acabou destruindo o sofá, fazendo o chão desabar no processo. Incapaz de suportar a corrente de ar, o charuto de Carmen quase se desfez inteiro. Foi a rapidez com que ela se moveu. O casaco pendurado em seu ombro também voou. Mantendo o punho esquerdo no peito, ela moveu o punho direito tão para trás que alguns teriam se preocupado com o deslocamento do ombro. Quando seu pé esquerdo tocou o chão, ela girou o tornozelo e a cintura juntos. Parecia que estava jogando uma bala de canhão, usando seu corpo como canhão, não apenas balançando o punho. Seu ataque de punho direto penetrou as trevas de Iris. O olho de Iris brilhou mais uma vez. Ela usou o olho demoníaco das trevas para criar mais escuridão. Voou. A escuridão se tornou um tornado, engolindo o ataque de punho de Carmen inteiro. Acertando seu mortal para trás, Eugênie fez o manto das trevas engoli-lo inteiro. Crack! Eugênie tirou o raio pernoa do manto. 5 relâmpagos estavam prontos para serem disparados. Pzzz. Ele deixou seus raios voarem na direção de Iris um por um. Tum! Com a sola do pé, Iris chutou a garrafa de bebida que rolava pelo chão. Crash! Os raios de Eugênie atingiram a garrafa de licor, vaporizando-o. Após seu primeiro ataque de punho, Carmen encurtou ainda mais a distância entre ela e Iris. Carmen cuspiu o resto do charuto que estava em sua boca. A sala agora estava tomada pelo cheiro de bebida vaporizada e fumaça de cigarro. Carmen odiava os dois cheiros. Ela estava descontente com a situação atual, e o desenvolvimento estava dando a ela ainda mais motivos para estar descontente. Rip. Com a mão esquerda, que mantinha sobre o peito, Carmen arrancou os botões da camisa, depois cerrou os punhos com força. Suas luvas de couro não foram capazes de suportar seu poder. Elas pareciam que iriam quebrar nas costuras. Seu cabelo grisalho esvoaçava no ar enquanto acelerava e atacava Iris. TSC. Carmen estalou a língua. Algo havia parado o ataque de punho tipo bala de canhão de Carmen. Ela sentiu como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Na verdade, ela sentiu como se estivesse prestes a cair. Iris havia espalhado sua escuridão para cobrir o chão. Quase parecia que estava convidando Carmen para visitar o fundo de um abismo. É claro que, em vez de se aproximar mais, Carmen deu um salto para trás e saiu da situação. Posso matá-la daqui. Eugênie estalou a língua. Ele soltou o raio e abriu o manto das trevas, como asas. Eugênie estava lutando contra Iris, a princesa Rakshasa, a lendária elfa negra famosa já há 300 anos. Não havia chance dele matar Iris como as coisas estavam. Ele poderia tentar usar a ignição, a espada do luar ou a espada sagrada. No entanto, nenhuma dessas cartas valia nada diante do as que era Iris. Mesmo Evard, que havia emprestado o poder monstruoso do remanescente de um rei demônio, era patético em comparação a Iris, o verdadeiro monstro. Ela já era forte há 300 anos, mas seu eu atual deixava o passado comendo poeira. Sua conquista mais notável era seu controle aparentemente perfeito do olho demoníaco das trevas. Iris não era capaz de usar o poder de seu olho demoníaco de forma rápida e eficiente há 300 anos. Esta era a razão pela qual Eugênie não pensou em Iris como uma suspeita quando Lavera e o velho desapareceram da loja. Ele não esperava que Iris adquirisse essa proficiência.
E a espada do luar? O pensamento veio à sua mente, mas Eugênio não puxou a espada. Ele não tinha certeza se seria ou não capaz de cortar Iris profundamente o suficiente para matá-la com a enfraquecida e incompleta espada do luar. Também era o mesmo para a espada sagrada. Na verdade, a espada sagrada não poderia ajudar muito Eugênio enquanto lutava contra Iris. O poder de seu olho demoníaco era tão ridículo que, mesmo com o poder divino da espada sagrada, purificá-lo era uma tarefa muito difícil. Iris estendeu a mão. Aquela batalha começou abruptamente, mas ela ainda mantinha seu sorriso torto. Dobrou seus longos dedos, e seu olho brilhou com luz negra novamente. Naquele momento, aglomerados de escuridão apareceram ao lado de Eugênio, um à esquerda e outro à direita. Os dois grupos tentaram esmagá-lo até a morte de ambos os lados. Pá! O manto das trevas girou no ar. Depois de retirar rapidamente a vinite do manto, Eugênio saiu dela e cortou a escuridão de Iris, mas não sentiu nada. Ele não se sentia assim há muito tempo. Ele sabia que havia cortado alguma coisa, mas não sentiu resistência de sua lâmina. Bem, Eugênio não estava errado. Uma vez que sua espada passou pela escuridão de Iris, os pedaços de escuridão instantaneamente se recolocaram. No entanto, seu ataque não foi uma tentativa vã. Junto com seu ataque, Eugênio usou a fórmula mágica. Ele infundiu sua mana na fórmula para lançar o feitiço de expansão espacial. Vuosh! A escuridão, que era uma massa coesa, inchou como se alguém tivesse agarrado o topo e a base do aglomerado e o esticado. Era impossível usar magia para romper a própria escuridão de Iris, mas ele poderia cortar fisicamente a escuridão e empurrar sua magia pela brecha. Ela é difícil de lidar, pensou Eugênio. Ela também era assim 300 anos atrás. Noirjabel era muito mais forte que Iris, mas Iris era muito mais problemática. A razão era simples. Siena e Anise haviam protegido perfeitamente o grupo de heróis do ataque de Noirjabel. No entanto, Amel lidou com Iris sozinho na maior parte do tempo. Ela não era boa em combate corpo a corpo na época Crash. O chute frontal de Iris empurrou Eugênio para trás. Antes que seu chute o alcançasse, Eugênio já havia conjurado 17 camadas de barreira, além de um escudo de aura. No entanto, seu único chute foi suficiente para quebrar a bolha defensiva de Eugênio e fazê-lo voar para trás. Não só isso, mas ela tinha feito tudo isso enquanto ainda estava sentada no sofá. Ah! Iris riu alegremente enquanto cruzava as pernas mais uma vez após o chute. Creak, creak. Durante o processo de empurrar Eugênio para trás, o sofá de Iris rangeu. Ela colocou os braços no apoio de cabeça do sofá e levantou a cabeça. Você é a leoa de prata dos Lionerts, estou correta? Iris perguntou com interesse. Em vez de responder, Carmen tirou os dedos do teto. Ela não estava longe do solo, então não demorou muito para cair no chão. Ao cair, Carmen já estava lançando ataques em Iris com a perna, deixando centenas de pós-imagens. Era inacreditável que ela fosse capaz de atacar tantas vezes no que não passava de um piscar de olhos. No entanto, Iris não estava confusa. Seus olhos arregalados seguiram cada ataque de Carmen, então invocou sua escuridão para bloquear. Os chutes de Carmen faziam a escuridão de Iris se dispersar. No entanto, a escuridão espalhada se reunia mais uma vez. Não importava o quanto se dispersava, nunca desaparecia. Os pés de Carmen estavam mais uma vez no chão, enquanto Iris não se movia de seu sofá. Quanto a Eugênio, a parede atrás dele interrompeu abruptamente sua fuga para trás. Fazia apenas alguns minutos desde que Carmen chegou a este lugar, mas a terceira divisão dos Cavaleiros Leão Negro chegou. Esses cavaleiros, cujas habilidades eram reconhecidas por todos os países, desceram correndo as escadas. Não entrem. Falou Carmen, mantendo os olhos em Iris.
Apenas observem. Não interfiram. Iris sorriu, sentindo o sofá ranger enquanto se apoiava nele. Ela estava falando com os elfos negros que estavam atrás dela. O corpo de Eugênie deslizou para o chão. Skiak. Carmen puxou as luvas de volta com os dentes para se certificar de que elas permaneceram. Crack. O dedo de Iris fez um estalo. Tum-dum. O coração de Eugênie batia forte. Assim como da primeira vez, todos começaram a se mover ao mesmo tempo. Iris gerou mais escuridão para cobrir o porão. Sua escuridão se espalhou como uma gota de tinta manchando um papel branco. O chão do porão agora parecia um portal que levava a Deus sabe onde. Era difícil distinguir se Iris havia simplesmente coberto o chão ou criado uma passagem que levava para algum abismo de trevas. Era por isso que lutar contra Iris era complicado. Ninguém poderia identificar o abismo escuro sem tocá-lo. Era um poder bizarro que não podia ser entendido nem mesmo através de a caixa. Eu sei porque já experimentei isso várias vezes. Eugênie deu de ombros. Carmen saberia. Ele não tinha certeza, mas não havia tempo para deixá-la saber sobre o poder de Iris. Carmen já estava avançando. Os três estavam travando um combate corpo a corpo. Ele estava familiarizado com esse tipo de combate. Clink. Com a mão esquerda, Eugênie sacou uma faca carambite que havia escondido no interior do cinto. Colocando o dedo indicador no pomo do anel, ele apertou o punho com força. Então, condensou sua espada de força em uma fina camada que cobriu a lâmina. Pzzz. Relâmpagos faiscaram ao redor de seu corpo novamente enquanto Eugênie acelerava para frente. Carmen já havia se movido, um pouco à frente de Eugênie. Ela saltou pelo chão para evitar ser engolida pela escuridão e balançou o punho contra a muralha de escuridão que Iris havia criado. Quando seu punho tocou a parede, no entanto, Carmen simplesmente recuou. Sua intuição semelhante à clarividência, que se desenvolveu durante anos de treinamento, a alertou de que algo estava errado no primeiro instante em que seu punho tocou a muralha. Se ela tivesse avançado mais, a escuridão de Iris teria engolido o punho de Carmen. Seus aglomerados de escuridão se comunicavam entre si através do espaço, então se Iris tivesse feito sua escuridão desaparecer enquanto o punho de Carmen era engolido, sua mão teria sido mutilada. Não importava o quanto Carmen havia treinado ou o quanto suas luvas eram um tesouro. Carmen mudou o ângulo de seus socos, flexivelmente girando seu torso e atacando a escuridão de Iris pelo lado. Desta vez, pouco antes de seu punho atingir a escuridão de Iris, seu golpe criava uma explosão, explodindo e dissipando a escuridão. A velocidade instantânea de Eugênie foi mais rápida que a de Carmen. Quando Carmen explodiu a escuridão de Iris, Eugênie já havia passado por ela e entrado no raio de ataque de Iris. Havia uma coisa que era muito melhor do que 300 anos atrás. Havia muito mais tipos de armas que Eugênie poderia usar agora em comparação com quando era Amel. O vento divinita era um deles. Ao redor do corpo de Eugênie, ele se moveu à frente de Eugênie, então tocou a escuridão de Iris antes dele. O vento foi engolido pela escuridão ou foi bloqueado. Não ajudou muito, mas era tudo que Eugênie precisava para descobrir as características da escuridão de Iris. Ela só podia controlar 2 aglomerados de escuridão 300 anos atrás. Esse era o caso antes, mas ela claramente havia desenvolvido tanto sua habilidade que agora tinha controle perfeito de sua escuridão. Talvez também tenha ganhado outros poderes, mas por enquanto, Eugênie só poderia estar vigilante contra poderes que ele conhecia com certeza. Zilime. A lâmina curva da faca carambite brilhou com a espada de força de Eugênie. Enquanto Carmen balançava o punho lateralmente, Eugênie usou sua faca para atacar por cima. Iris ainda estava sentada em seu sofá, mas seu olho estava coberto de escuridão novamente.
A escuridão dela engoliu o ataque de Eugênie, ou melhor, Eugênie deixou seu ataque ser engolido. Ele tinha várias armas, mas escolheu uma carambite por um motivo. Era mais fácil mover seus próprios membros do que brandir uma arma. E eu não me importo se isso quebrar. Mas meu ataque será menos poderoso, Eugênie pensou rapidamente. A escuridão de Iris ondulava, transformando-se em ondas. As ondas de escuridão correram sobre Eugênie e Carmen. Em resposta, Eugênie invocou ventos mais ferozes para protegê-los contra as ondas, enquanto a espada de força envolvendo sua faca soltava faíscas. Carmen estava agora ao lado de Eugênie. Eles encurtaram a distância entre eles e Iris em pouco tempo. A essa altura, Iris não conseguia mais ficar parada em seu sofá. A escuridão invocada por seu olho demoníaco empurrou Iris para frente. Depois que se levantou do sofá, como se alguém a tivesse puxado, ela criou um escudo para proteger os elfos negros atrás dela. Então, levantou as mãos. Dezenas de ataques atingiram Iris em praticamente um único momento. Carmen deu socos e chutes em Iris, na tentativa de empurrá-la para trás, depois tentou agarrar sua cabeça e torcer seu pescoço. Cronometrando seus próprios ataques em conjunto com Carmen, Eugênie realizou golpe após golpe em Iris, agredindo-a implacavelmente. Na verdade, não adiantava discutir cada ataque separadamente. O que aconteceu foi que, sem interferir em cada um, Eugênie e Carmen atacaram Iris de todas as formas possíveis. Iris moveu os braços com um sorriso torcido. Sua escuridão se espalhou, bloqueando todos os ângulos de onde Carmen e Eugênie poderiam atacar. De qualquer forma, suas opções já eram limitadas e, embora tivessem lançado centenas de ataques diferentes, quase nenhum deles havia impactado Iris de maneira significativa. Nos 10 minutos decorridos desde o início da batalha, seus ataques não passaram de tentativas vãs. Não importa o quão formidável a dupla fosse, ambos falharam em atingir seu alvo. Apesar de muitos ataques poderosos serem trocados, não havia nenhum indício do colapso do porão, mesmo o prédio não havia sido abalado nenhuma vez. As únicas coisas que foram destruídas foram a mesa, o sofá e a porta. A mesa e o sofá foram quebrados por Iris, enquanto Carmen havia esmagado a porta ao entrar. Era assim que seus ataques eram precisos. Sem desperdiçar energia, cada um dos três se concentrou apenas em seu alvo. Mudança de forma. Carmen assumiu uma postura lateral. Genocídio celestial. Com sua luva de couro esfarrapada, ela pegou seu relógio de bolso. Forma Alastor. O nome não deu a Eugênie a menor pista sobre qual era a técnica de Carmen.